Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexson, professor da disciplina de Informática Básica do curso de Programador de Dispositivos Móveis na modalidade de Educação à Distância. Eu gostaria de pedir para vocês que atentem a todos os slides sobre sistema computacional referente à nossa quarta semana do curso e escutem todos os áudios disponíveis nesses slides. Nós vamos falar então sobre os itens indispensáveis para o funcionamento do sistema de computação, que é o hardware, o software e o people, conceituando, caracterizando e exemplificando cada um deles. E por último, vamos estar comentando sobre os dispositivos de entrada, dispositivos de saída e dispositivos híbridos. Se vocês tiverem dúvidas, peçam que deixem a sua questão, a sua inquietação lá no fórum. Três são os itens indispensáveis para o funcionamento do sistema de computação. São eles: hardware, software e people. O que é hardware? Hardware é toda a parte física do microcomputador, ou seja, toda a parte visível e que pode ser tocado. Que exemplos nós podemos citar de hardware? Teclado, mouse, gabinete, cooler, processador, memória. E o que é software? Software é toda a parte lógica do microcomputador. Nós vamos classificar esse software de dois tipos, o software básico e o software aplicativo. O que é um software básico? Básico são os sistemas operacionais, ou seja, são todos aqueles programas que têm por função coordenar a parte física, ou seja, o hardware, e gerenciar a parte lógica, ou seja, os outros programas, como por exemplo, os aplicativos, os programas aplicativos que são aqueles programas que têm a sua função específica. Exemplo, todos aqueles programas que nós, people, que nós, usuários do microcomputador, utilizamos para determinados fins, ele tem uma função específica. Se ele tem uma função específica, ele é um exemplo de software aplicativo. Exemplo, o Word. Para que serve o Word? O Word, ele é um editor de texto da Microsoft. O Writer também é um editor de texto do pacote LibreOffice. Então, eles têm, esses aplicativos, o que têm em comum? Que eles são software específicos, que têm uma função de edição de texto. Podemos citar outros tantos, como o Excel e o Calc, ou seja, Excel, que é da Microsoft, que é planilha eletrônica, e o Calc, que é do LibreOffice. O Impress, que é do LibreOffice, que serve para fazer apresentações de slides, que é semelhante ao PowerPoint, que é da Microsoft. Né? Então, todos esses programas que têm funções específicas, nós classificamos como um software aplicativo. E um terceiro item, que é indispensável para o funcionamento do sistema de computação, uma ferramenta computador como fins lucrativos na área de informática. Ou seja, técnico de manutenção e suporte de informática, analista de sistema, programador, gerente de redes, desenvolvedor de web, né? Ou seja, eles utilizam a ferramenta computador e têm fins lucrativos na área de informática. E o que seria o pupil indireto? São aquelas pessoas que utilizam a ferramenta computador apenas para auxiliar as suas atividades, como por exemplo, advogado que utiliza computador para fazer as suas petições, seus contratos, os médicos que utilizam o computador para fazer receitas, atestados, o professor que utiliza o computador para fazer provas,
ou controle de frequência, o aluno, que utiliza o computador para fazer pesquisas, né? Ó, vocês observam que aqui nós colocamos alguns exemplos de hardware, né? Observem também que todos esses exemplos aqui a gente consegue visualizar e tocar. Então, são exemplos bem claros do que vem a ser hardware. Então, nós temos monitor de vídeo, caixa de som, teclado, mouse, leitor de cartão, disco rígido, placa-mãe, placa de vídeo, placa de som, memória RAM, processador, placa-mãe e a unidade de CD. Tá bem claro o conceito de hardware? Alguma dúvida? Se tiver, postem lá no fórum, que nós, de uma forma escrita, vamos responder para vocês. O que é sistema operacional? Bom, é toda a parte lógica do microcomputador, ou seja, são os programas. E aí nós dividimos eles em duas partes, ou seja, o software básico, que é o sistema operacional, e o software aplicativo, que são aqueles programas que têm função específica. Vamos lá. Eu consigo trabalhar com o sistema de computação sem o sistema operacional? Não, não tem como, porque é o meu sistema operacional que tem a função de coordenar o funcionamento do hardware e de gerenciar a parte lógica. Então, eu obrigatoriamente tenho que ter, no mínimo, um sistema operacional instalado no meu microcomputador para que eu consiga, então, trabalhar com o sistema de computação. Exemplos de sistemas operacionais. Então, podemos apontar sistemas operacionais que está em desuso, ou seja, não se utiliza mais, como o MS-DOS, que foi bastante utilizado lá na década de 90, e depois apontar como exemplo o Windows e Linux, que são os líderes do mercado nos dias atuais. Para celular, também é necessário ter um sistema operacional instalado? Sim, sem esse sistema operacional não vai rodar os demais aplicativos. Então serve com a mesma regra como para desktop, notebook, desktop, tablet, todos esses dispositivos é necessário ter um sistema operacional. O que é um software aplicativo? Bom, software aplicativo são todos aqueles programas que têm função específica, ou seja, aqueles programas que nós, usuários, nós, os pupils, utilizam para determinado fins. Como, por exemplo, ó, vocês querem digitar um texto. Então vocês vão utilizar lá o Writer do LibreOffice ou o Word da Microsoft. Então, ele tem função específica. Serve para editar texto. Vocês querem trabalhar com uma planilha eletrônica? Bom, vocês vão usar lá o Calc lá do LibreOffice ou vão usar o Excel da Microsoft. Vocês vão fazer uma apresentação de slides. Então vão utilizar o PowerPoint lá da Microsoft ou o Impress lá do LibreOffice. Então nós podemos apontar como exemplo de software aplicativo as linguagens de programação, os programas de edição de imagem, de edição de vídeo, edição de músicas, de áudio. Então, todos esses aplicativos que utilizamos para determinados fins, ou seja, programas que têm a função específica, são exemplos de software aplicativo. O que é Pupil? São os usuários da ferramenta microcomputador, ou seja, aquelas pessoas que trabalham com o computador se atribui o nome então de pupil. E qual é a diferença do pupil direto para o pupil indireto? Então, o pupil direto são aquelas pessoas que utilizam a ferramenta computador e que têm fins lucrativos na área de informática, como por exemplo, os técnicos em manutenção e suporte de informática, os técnicos em redes, os técnicos em web design, analista de sistema, programadores, gerente de projetos. Então, todos aqueles profissionais que trabalham na área de informática são exemplos de pupil direto.
E o que vem a ser o pupil indireto? São aqueles usuários da ferramenta computador que utilizam dessa ferramenta apenas para auxiliar as suas atividades. Como exemplo, um advogado, né, que vai utilizar a ferramenta computador para auxiliar as suas funções de advogado, como para fazer contratos, petições. Podemos apontar os médicos, né, que utilizam a ferramenta computador para digitar as receitas, atestados, os professores, né, que utilizam a ferramenta computador para fazer as provas, para fazer os registros de frequência, para jogar as notas no sistema, os estudantes, que utilizam a ferramenta computador para fazer pesquisas na web, os engenheiros que utilizam a ferramenta computador para utilizar, uh, fazer projetos arquitetônicos, tá? A exemplo também dos arquitetos, né? Contador que utiliza os aplicativos para desenvolver os balancetes, os folhas de pagamento, né? Então, ou seja, todos esses profissionais ou estudantes que utilizam a ferramenta computador para auxiliar as suas atividades são exemplos de pupil indireto. Coloquei esse slide para que vocês façam então uma reflexão. Não precisam responder, mas sim pensem o que é o hardware, quais são as características, quais são os dispositivos, né, que nós utilizamos para jogar as informações para o computador, se nós utilizamos os dispositivos para jogar as informações que vão ser processadas, nós atribuímos o nome de dispositivos de entrada. O local aonde nós visualizamos o resultado do que foi processado, nós atribuímos o nome de dispositivos de saída. E existe os dispositivos híbridos. O que significa? Que são tanto os dispositivos de entrada quanto de saída. Então, se vocês observarem lá nos exemplos de hardware, vocês vão observar que tem alguns dispositivos que a gente joga informações e essas informações vão parar no processador. O processador vai, junto com a memória, agilizar o que foi requerido pelo pupil e assim, quando ele tiver as respostas, vai disponibilizar nos dispositivos de saída. Então, como que nós podemos apontar quais são exemplos de hardware, dispositivos de entrada? Então, teclado, mouse, microfone, leitor de código de barra, esses que vocês visualizam nos mercados, joystick, volante, joypad, bateria, guitarra, ou seja, todas essas gamas de hardware ou de periféricos que se utiliza para games, de alguma forma nós estamos jogando informações que vão ser processadas através do microprocessador. E o que é dispositivo de saída? São os dispositivos que a gente consegue visualizar o que foi processado. Exemplo, fone de ouvido, porque eu jogo uma música, o processador envia então para as caixas de som e eu tenho a possibilidade de visualizar o resultado ou de escutar o resultado. Monitor de vídeo, impressora, projetor multimídia, né, ou data show. Então, esses são alguns dos exemplos, né, de dispositivos de saída. E agora, mas existe híbridos? Existem dispositivos que são tanto de entrada quanto de saída? Sim, existe e não são poucos. Todos aqueles dispositivos que eu utilizo para jogar informações para ser processados e depois do processado eu jogar nesses dispositivos, eles são dispositivos de entrada e de saída. Exemplo, pendrive, porque eu posso jogar informações do meu pendrive para o meu computador e vice-versa, ou seja, do meu computador para o pendrive, unidade de CD, unidade DVD, MP3, MP4, MP5, até todos esses dispositivos móveis, né, que tem vídeo e áudio, impressora multifuncional, ou seja,
Tem impressoras que têm a função de scanner, e aí é uma função de enviar as informações para o computador, e ela tem a função de impressora. Então, no momento que ela imprime, ela está agindo como um dispositivo de saída. Então, ela é um sistema híbrido. O monitor que tem a touchscreen, né? Hoje vocês conseguem visualizar também esses monitores dos caixas eletrônicos, né, bancário, né, que vocês conseguem ao ser sensível ao toque, então vocês estão jogando informações que estão sendo processadas pelo próprio monitor. Então são exemplos de dispositivos de entrada e também de saída, né? Então tem muitos dispositivos que são híbridos. Vocês têm alguma dúvida a respeito do que é os dispositivos de entrada, o que é dispositivos de saída e o que são, ou exemplos de dispositivos de entrada e de saída? Se sim, postar lá no fórum que logo responderei. Perguntas?